Você já teve a sensação de que sua cabeça está te sabotando? De que você até sabe o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue? Como se existisse uma força invisível te puxando para trás, te paralisando, te fazendo duvidar de si mesmo cada vez que tenta mudar. Essa dor é mais comum do que parece, e mais perigosa do que você imagina. Agora pensa comigo, por que alguns seguem em frente mesmo na dor, enquanto outros desabam diante de qualquer tropeço? Será que é sorte? Genética? Ou será que é treino? O que poucos te dizem é que a força mental não nasce com você, ela é construída, cultivada, treinada como um músculo invisível. E você tem tudo para desenvolver esse músculo, mesmo que esteja fraco agora. O problema é que te venderam a ideia de que mentalmente forte é quem não sente nada. Quem está sempre bem, sempre produtivo, sempre sorrindo. Mentira! A verdadeira força mental é crua. É feia. É silenciosa. É continuar agindo com o coração acelerado. É falar a verdade mesmo tremendo. É levantar no quinto tombo com mais convicção que no primeiro passo. E a melhor parte? Existe um caminho para desenvolver isso. Não com fórmulas mágicas, mas com ações reais. Hoje você vai descobrir 6 exercícios que moldam sua mente de forma profunda, prática e duradoura. E se fizer, de verdade, com presença, sua mente nunca mais será a mesma. Porque a força que você busca, já está aí dentro. Só precisa ser despertada. Você pode estar de pé, trabalhar todos os dias, cumprir compromissos e ainda assim estar se desmanchando por dentro. Força mental não é a ausência de dor emocional. É o que você faz quando ela aparece. É possível ter um transtorno mental e, mesmo assim, ser resiliente. É possível estar funcional por fora e, por dentro, travar batalhas que ninguém vê. E o mais perigoso, é possível ignorar tudo isso achando que está bem. Grandes nomes da história lidaram com isso. Chico Anísio falava abertamente sobre a depressão que o acompanhava no auge da fama. Roberto Carlos conviveu com o toque por décadas, mesmo enquanto emocionava multidões com sua música. Eles tinham força para continuar, mas isso não apagava a dor invisível que carregavam. Entender isso é romper com o mito de que mente forte é mente imune. A força mental é parecida com a física. Você não precisa estar saudável para começar a treinar. Mas se treinar, mesmo doente, você melhora. Ter depressão não te torna fraco. Ter ansiedade não te desqualifica. O que realmente te enfraquece é ignorar o que sente e fingir que está tudo certo enquanto se desfaz por dentro. Força mental é reconhecer o que dói sem se definir por isso. Na prática, isso significa parar de comparar sua dor com a dos outros. Ah, mas tem gente pior que eu. Esse pensamento te mata aos poucos. Dor não é competição. Se algo dentro de você está pedindo socorro, escute. Às vezes, o grito vem disfarçado de cansaço, irritação, apatia. Mas está lá. E quando você começa a ouvir, começa a curar. Você não precisa estar 100% para se mover. Precisa estar disposto. Disposto a olhar para dentro, reconhecer suas sombras e escolher, conscientemente, reagir diferente. Essa é a essência da força mental, não é sobre eliminar o sofrimento, mas sobre aprender a andar com ele. E, aos poucos, perceber que ele também cansa de te seguir, quando você deixa de fugir. E é aqui que entra o verdadeiro processo, a construção diária da força. Não em grandes viradas, mas em escolhas pequenas, intencionais. Coisas simples. Coisas que parecem bobas, mas que moldam uma mente resiliente. E é sobre isso que vamos falar agora. Força mental não nasce de uma iluminação repentina. Ela é forjada no cotidiano. Não é sobre acordar motivado todo dia, mas sobre levantar mesmo quando não tem vontade. É quando você escolhe silêncio em vez de gritar. Quando respira fundo antes de reagir. Quando decide que vai terminar o que começou, mesmo sem plateia, mesmo sem aplausos. É nessas horas que sua mente se fortalece. Psicoterapeutas que estudam resiliência mostram que, mais do que fazer coisas certas, o segredo está em evitar as que sabotam.
Você pode ter gratidão, bons hábitos, pessoas ao redor, mas se ainda se vitimiza, se ainda foge de desconforto, se ainda repete "não nasci para isso", você está erodindo sua força sem perceber. É como tentar encher um balde furado, vai cansar e nunca vai ver resultado. Uma pessoa forte mentalmente é aquela que não negocia com a própria integridade. Ela diz não quando precisa. Assume erros. Aguenta críticas sem desmoronar. E mais importante, ela age mesmo sem saber se vai dar certo. Ela não espera sentir confiança para agir, ela age até que a confiança apareça. E isso é treino. É escolha. É músculo. Quer exemplos práticos? Comece por algo pequeno, escolha não reclamar hoje. Escolha não se comparar por 1 hora. Escolha desligar o celular por 30 minutos e ficar com você. Essas decisões parecem irrelevantes, até que não sejam mais. Cada uma delas é uma semente. E cada semente, um passo para dentro de uma versão mais firme de si mesmo. Evite também o hábito de justificar tudo com frases prontas. Sou assim mesmo, todo mundo faz isso, é só um momento. Às vezes, isso não é aceitação, é fuga disfarçada. Você pode aceitar sem se acomodar. Pode entender sua dor e ainda assim querer superá-la. Isso é maturidade emocional. E força mental nada mais é do que maturidade posta em ação. E o que impede essa maturidade de florescer? As crenças que você carrega sem perceber. Crenças que sabotam, que limitam, que distorcem. Elas não gritam, cochicham, mas moldam tudo. E é nelas que precisamos mexer agora. Imagine que sua mente é uma casa. As crenças são os alicerces invisíveis que sustentam toda a estrutura. Você pode pintar as paredes, trocar os móveis, decorar com frases motivacionais, mas se a fundação estiver rachada, mais cedo ou mais tarde tudo desmorona. Assim funcionam suas crenças centrais, elas definem como você se vê, como vê os outros e como interpreta o mundo, mesmo que você não perceba. Pessoas com crenças do tipo "eu sou fraco, ninguém me entende" ou "a vida é injusta" filtram tudo através dessas lentes. Uma crítica vira rejeição. Um erro vira fracasso definitivo. Um obstáculo vira prova de incapacidade. Não é a realidade que está te derrubando, é a forma como você aprendeu a enxergar tudo isso. E o mais cruel, muitas dessas crenças surgiram na infância, quando você ainda não tinha defesa. Quer um exemplo real? Uma pessoa que cresceu ouvindo que não podia errar, pode desenvolver a crença de que falhar igual ser inútil. E com isso, ela evita desafios, foge de decisões, procrastina. Não por preguiça, mas por medo de confirmar aquilo que já acredita sobre si. Percebe como é profundo? Você não reage ao que acontece. Você reage ao que acredita que aquilo significa. Mas existe saída. O primeiro passo é observar. Pegue um papel e escreva: o que eu acredito sobre mim que me limita? Depois pergunte: de onde veio isso? E por fim, essa crença é um fato ou uma interpretação antiga mal digerida? Só essas perguntas já começam a soltar os grilhões. Não é simples, mas é libertador. Trocar uma crença não é um estalo. É uma reconstrução. Você precisa repetir a nova ideia, sentir a nova ideia, agir de acordo com ela, até que o cérebro aceite como verdade. Você não vai acordar um dia acreditando "eu sou forte". Mas pode começar hoje a agir como alguém forte. A crença virá depois. Ela é consequência da ação repetida. E é aí que os exercícios entram. Ferramentas práticas, acessíveis, que transformam crenças abstratas em atitudes visíveis. Você vai conhecer agora 6 deles, e se fizer, não uma vez, mas com constância, sua mente vai se transformar. Vamos começar. Exercícios práticos para fortalecer a mente. Vamos direto ao ponto, sua mente precisa de treino. Assim como o corpo, ela enfraquece sem estímulo. Mas aqui, não estamos falando de meditação transcendental nem de mantras esotéricos. Estamos falando de ações simples, diretas, que você pode aplicar no seu dia a dia. E o primeiro exercício é trocar pensamentos limitantes.
Quando você se pegar dizendo eu não consigo, pare. Respire. E diga, é difícil, mas é possível se eu me esforçar. Isso muda sua energia. Muda o seu foco. E planta uma nova crença. O segundo exercício é estabelecer metas realistas. Nada de querer mudar tudo de uma vez, virar o mestre da disciplina em uma semana ou construir a vida dos sonhos em 3 dias. Isso só gera frustração e reforça a crença de incapacidade. Escolha uma meta pequena, mas significativa. Ler 2 páginas por dia. Caminhar 15 minutos. Dormir antes da meia-noite por 3 dias. Cada pequena vitória fortalece sua mente e cria impulso. Terceiro, cultive hábitos saudáveis. Parece batido, mas alimentação, sono e movimento físico têm impacto direto na clareza mental, na regulação emocional e na força de decisão. Comer melhor não é só estética, é foco. Dormir melhor não é luxo, é recuperação neuronal. Mexer o corpo não é vaidade, é equilíbrio químico. Ignorar isso é jogar contra você mesmo. Quarto exercício, enfrente pequenas dificuldades. Ao invés de fugir do incômodo, abrace o desconforto controlado. Arrume 2 gavetas. Pague uma conta atrasada. Fale com alguém que está te travando. Não espere grandes provas de superação. Enfrentar o pequeno agora é o que te prepara para o grande depois. É como fortalecer os tendões antes de levantar peso. Dá estrutura. O quinto, tolere emoções difíceis. Pare de fugir da tristeza, da frustração, da ansiedade. Sinta. Respire. Aguente. Emoção não mata. Fugir dela sim. Quando você aprende a ficar com aquilo que antes te derrubava, você cresce. Você vira adulto emocional. E essa maturidade te dá algo raro hoje em dia, estabilidade interna. Por fim, o sexto exercício, equilibre razão e emoção. Nem tudo deve ser racionalizado até virar gelo. Nem tudo deve ser sentido até virar drama. Quando você harmoniza pensamento e sentimento, você age com lucidez. Você se posiciona com firmeza e sensibilidade. Isso é inteligência emocional na prática. E é esse equilíbrio que te permite continuar mesmo quando nada fora de você colabora. E aqui entra o ponto-chave que amarra tudo isso, constância. Porque sem ela, nada disso funciona. E com ela, até o impossível começa a ceder. Vamos falar disso agora. Você foi treinado para querer tudo agora. Resultado imediato, mudança rápida, transformação em 7 dias. Mas a mente não funciona assim. Ela é como um músculo profundo, exige paciência, repetição, descanso e tempo. Tentar acelerar esse processo só gera frustração. Você começa animado, tropeça, e ao invés de entender como parte do caminho, desiste. E volta pro velho ciclo. Fortalecer a mente é aceitar que progresso real é silencioso. Você não sente no primeiro dia. Às vezes, nem na primeira semana. Mas lá na frente, quando a vida te testar de novo, você percebe que respondeu diferente. Que não gritou. Que não fugiu. Que não se sabotou. E então você entende, cresci. Só que não percebi enquanto acontecia. É assim que a mente evolui, como uma raiz que cresce no escuro antes de romper o chão. Por isso, a autocompaixão é parte fundamental do processo. Você vai errar. Vai se repetir. Vai cair. E tudo bem. O problema não é cair. O problema é usar a queda como desculpa para não levantar. Trate sua mente como trataria alguém que ama, com firmeza, mas também com gentileza. Com exigência, mas também com compreensão. Isso é equilíbrio interno. Outro ponto, consistência vale mais que intensidade. Melhor fazer 10 minutos por dia durante um mês do que fazer 2 horas em 3 dias e depois abandonar. A mente responde à repetição. A força mental nasce do hábito, não da euforia. Seja constante como quem cuida de uma planta, rega, espera, observa. E um dia, floresce. E quando floresce, você percebe que está diferente.
Não por fora, mas por dentro. Você reage menos, decide mais. Se culpa menos, se observa mais. Tolera mais a dor, mas também exige mais verdade. Você para de se convencer com desculpas. E começa a andar com propósito. Essa é a força silenciosa que ninguém vê, mas todo mundo sente. E é por isso que você não pode parar aqui. Porque se chegou até esse ponto, é porque algo dentro de você já começou a mudar. E agora, é hora de dar nome a essa mudança. Hora de integrá-la. Hora de dar o próximo passo com mais consciência. Vamos concluir tudo isso com o que realmente importa. Agora me diga com honestidade, quantas vezes você começou e parou? Quantas vezes se prometeu mudança, mas voltou para o mesmo ciclo? Não é que você não tem força. É que você ainda está esperando que ela apareça sozinha, como se fosse mágica. Mas força mental não aparece. Ela é construída. Ou você treina, ou continua sendo treinado pela sua fraqueza. Você viu aqui que não é preciso mudar o mundo lá fora, é preciso mudar o mundo que existe dentro da sua cabeça. E isso começa por pequenas decisões. Pequenos gestos. Pequenas rupturas com os hábitos que te mantêm fraco. O caminho não é fácil, mas é simples. E se você seguir, dia após dia, sua mente vai se tornar sua maior aliada, e não seu pior inimigo. Então, o que você vai fazer com isso? Vai deixar esse vídeo virar só mais uma motivação passageira? Ou vai transformar esse conteúdo em prática? Em ação real? A escolha é sua. E ela vai dizer muito sobre o que você realmente quer para sua vida daqui para frente. Se esse vídeo te provocou, te moveu ou te fez refletir, se inscreva no canal. Aqui, toda semana, você encontra conteúdo que não passa a mão na sua cabeça, mas fortalece sua mente de verdade. Porque você não precisa de mais conselhos bonitinhos, precisa de verdades que te façam levantar.